aqui. Então, bora, hein? Vamos lá. Meninas, olha, na aula passada, começamos a falar sobre o fenômeno de dilatação, né? Então, a aula passada, a pegada nossa foi na dilatação, que é um fenômeno simples, né, meu irmão? Quando você esquenta, o material cresce, quando esfria, geralmente ele encolhe. Temos aí as exceções à regra. Para quem está perdido, galera, né? Quando a gente aquece um material em laboratório, tem materiais que são bons dilatadores. O que significa isso? Um material bom dilatador, hein? É aquele que, quando eu aqueço, ele expande muito. Tem materiais que são maus dilatadores. O que é um material mau dilatador? Bom, o mau dilatador é aquele que, quando eu vou lá, esquento ele, ele dilata só um pouquinho. Quem vai dizer para a gente o quanto o material é um bom ou um mau dilatador é o seu coeficiente de dilatação. Lembra? E nós temos três, né? O coeficiente alfa da dilatação linear, o beta da dilatação superficial e o coeficiente gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, um é para mim calcular comprimento, outro para calcular dilatação na área, em superfícies, e o outro no volume. Não é isso? Tá? Quanto maior o coeficiente de dilatação de um material, isso significa que, caso eu aqueça ele, ele expande mais. Quanto maior o coeficiente de dilatação de um material, isso também me diz que, quando eu esfriar, ele encolhe mais rápido. Tá? Quanto menor o coeficiente de dilatação de um material, significa que, quando eu esquento, ele dilata pouco. Quanto menor o coeficiente de dilatação de um material, pode ser alfa, beta ou gama, significa que ele vai contrair um pouquinho. Então, a dilatação de um corpo, tá? Quando a gente fala em dilatação, tá? Ela é diretamente proporcional aos coeficientes. Ela depende do alfa, depende do beta e depende do gama. Ô, desgama, hein? E a relação entre eles é de proporção direta. Eles são diretamente proporcionais. Quanto maior o alfa, maior o beta e maior o gama de um material, significa que maior é a dilatação dele. Tá? Bateu uma recordação? Então, vamos lá, galera. Então, voltando aqui. Na aula passada, meninos, olha, ficaram, né? Ficaram na aula passada com vocês alguns problemas para a gente corrigir, né? Vocês estão meio perdidinhos, mas vocês têm exercícios que devem ser entregues semanalmente lá para o colégio, não é assim? 5 de cada prof. Eu passei para vocês 5 exercícios do seu livro. Vamos corrigir ele agora, tá? Meninos, mas, em geral, na aula passada, a gente combinou sobre o fenômeno da dilatação. Quando o exercício te der materiais, meninos, olha, quem tiver alguma dúvida pode chamar no bate-papo aí, pode dar um toque aí de boa. Cara, quando eu vou comparar dois materiais, eu vou geralmente ter tabelas me falando qual é o coeficiente de dilatação. Se falar coeficiente linear, é o alfa. Se falar superficial, beta. Se falar volumétrico, gama. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela só para exemplificar os materiais. Aço, alumínio, chumbo, cobre, vai embora. E aqui o coeficiente linear de cada um, o alfa. Te pergunto rapidinho, meninos. Desses materiais aqui, quem que seria o melhor dilatador? Desses materiais dessa tabela, quem que seria o melhor dilatador? Alguém me responde aí só para me saber que você está aí. Se eu quisesse um material dos que estão aí disponível nessa tabela, e eu preciso, tá, de um material que seja o melhor dilatador de todos. Aí, ó, o Gabriel e a Luísa pegaram o bizu certinho. Certinho, meninos. A potência de 10 é a mesma para todo mundo. Ô, potência, né? Então, quem tem o maior número aqui é o zinco. Dos que estão aqui, o zinco seria o melhor dilatador. Quando eu esquentar, ele vai crescer mais. Quando eu esfriar, ele encolhe mais. Tem hora que o engenheiro, o físico, o químico precisa de um material que seja mal dilatador. Ele não quer que o cara dilata. Dos que estão aí, quem que seria o pior dilatador?
Quem que seria o pior dilatador? Quem que seria o pior? Você vai procurar o cara que tem o menor alfa aí, certinho. Gabriel e a Ana estão aí, estamos juntos, hein? A Luísa também. Cara, dos que estão aí, cara, seria o vidro Pirex, tá? O alfa dele 0,3, tá? Significa que quando eu aquecer, ele é o que menos expande. Quando eu esfriar, ele é o que menos contrai. Fechado? O fenômeno da dilatação é simples, galera. Esquentou em geral, ele cresce, esfriou, ele encolhe. Quanto maior o alfa, maior o beta e maior o gama, mais ele vai dilatar. Então, meninos, pega seu livro, hein? Pega seu livro, vamos trabalhar, vamos mexer o doce. Cara, essa semana não estamos muito para as contas, não. No finalzinho da aula, eu vou colocar algumas equações aqui. Mas essa semana a gente tem que entender o fenômeno da dilatação. Você vai pegar o seu livro 3, por favor, tá? E vai, galera, por obséquio, lá na página 273 e vai dar uma blitz lá no exercício de número 5. Ó, acha aí, ó, exercício de número 5, ó, o EPG da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UI, né? É lá, acho que é Paraná, ô, meninos. E uma questão, galera, polêmica. Muitos de vocês vão prestar para medicina, por exemplo, tá? E sai fazendo vestibular nesse Brasil afora. E tem muitas universidades que fazem processo seletivo assim, ó, de marcar VOF. E como medicina é muito concorrida, as notas estão muito pertinhas, mano, muitas vezes um itemzinho desse que você erra é a diferença de você passar ou não, tá? Então aqui, ó, questão de dilatação geralmente é simples, tá? Então vamos tomar cuidado aqui, geralmente é simples, mas a gente tem que analisar direitinho. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este experimenta uma variação de temperatura. Sobre esse fenômeno físico, assinale o que for correto. Vinícius, olha, vamos lá, tá? Cara, que questão aqui tá com aqui, ó. Você quer marcar VOF, né? Mano, tá? Vou julgar os itens como verdadeiros ou como fake news, assim? Mano, afirmação 1, vou perguntar. Você só me responde, V ou F? 1. Em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a temperatura aumenta? Alguém me responde, essa afirmação é V? V. O Gabriel falou que é V, a Giovana falou que é V. Enzo, vocês são cavalos, hein? É a regra geral, galera. Quando eu esquento o material, olha meu cilindrinho, esquentei, fogo da Babilônia. Olha, ele virou um cilindrão, assim? Tem exceções. Depois nós vamos ver que eu até comentei, cara, sobre a água. A água, quando ela vira gelo, ela expande. Aí ela fura a lei da dilatação. É uma exceção a essa regra. Mas, em geral, quando eu esquento, o trem cresce. Vai ver. Bora. Um corpo oco se dilata como se fosse maciço. O que é um corpo oco? E o que é um corpo maciço? Galera, se eu faço de conta que essa folha é uma chapa de aço, tá? Se ela não tem partes vazias, ela é um corpo maciço. Agora eu vou fazer essa chapa de aço, eu vou fazer um corte aqui, tá? Cortei. Agora essa chapa de aço não é mais maciça, porque ela tem parte vazia, ela é oca, assim? Beleza. Mano, vamos lá. Afirmação 2, é verdadeira ou é mentirosa? Ele está falando que um corpo oco, isso aqui é oco, tá? Vai se dilatar da mesma maneira como se fosse um corpo maciço. Eu esquentar ele aqui, ele expande do mesmo jeito que eu esquentar ele aqui? Sim ou não, galera? Ó, estão falando aí. Essa é a maior armadilha que nós temos em questões conceituais. Cara, se eu penso aqui, ó, deixa eu sair fora, ó, sai fora, Sostag, ó. A chapa tá aqui, ela é maciça. Ela não tem partes vazias. Eu vou marcar aqui, vou pegar minha serra, ó, eu vou cortar. Cortei. Agora ela é oca, né? Ela é vazia. Nossa cabeça buga. A gente pensa, professor, se esquentar, ela vai crescer. E aí ela vai ocupar os espaços vazios. O buraquinho vai encolher. Não, não é isso que acontece. Galera, se eu esquentar esse cara, ele tem que dilatar, não tem? Se eu esquentar esse cara, ele tem que dilatar. Se esse cara tá dentro desse,
ele vai se comportar diferente? O fato de eu tirar ele daqui muda o comportamento? Tem lógica isso? Você concorda comigo? Se eu esquentar isso aqui, ele expande. Se eu esquentar esse pedacinho de metal aqui, ele expande, não é assim? O fato de eu colocar ele aqui dentro vai mudar agora. Se eu esquentar ele agora, ele vai ter que encolher. Vai mudar toda a lei para ele? Não, galera. Não. Se eu esquento, ele cresce, ele está aqui dentro, eu esquentar ele aqui dentro, ele também tem que crescer. Ah, então, esse corpo oco, vazio, quando eu esquentar, ele cresce. E o buraco aqui aumenta. Galera, um corpo, quando ele tem partes vazias, fogo da Babilônia, fire da hole. Mano, se eu esquentar isso aqui, essa parte que eu cortei, ela vai expandir. Ela estava no buraco. Então, se ela tivesse no buraco, ela continuaria expandindo. Então, o buraco tem que expandir. Então, quando um corpo é oco, vazio, e você esquenta ele, ele cresce como se fosse maciço. Quando um corpo tem partes ocas, vazias, buracos, na hora que tu esquenta ele, o buraco dentro dele aumenta. Mas essa aí é a maior pegadinha que a gente tem. Depois nós vamos até fazer uma colinha. Um corpo oco, que tem partes vazias, tu esquenta, ele cresce. E a parte vazia, os buracos que tem nele, também expandem. Quem usa muito isso, cara, é o dentista. Quem faz odonto, se o dente do cara tem um buraco, tá? O dentista vai tampar com uma massinha. Ô, meninos, se a massinha, ele sabe que se esquentar o dente, o buraco expande. Então, ele vai colocar uma massinha lá dentro e quer que essa massinha tenha o mesmo coeficiente de dilatação. Porque se um crescer mais do que o outro, vai dar ruim. Cara, afirmação 4. A tensão térmica explica por que um recipiente de vidro grosso comum quebra quando é colocado água em ebulição em seu interior. Tensão térmica também é conhecido como choque térmico. É comum você ver vidraça, vidro de box, pá, de uma hora para outra estourar, tá? E na maioria das vezes o que aconteceu é o que nós chamamos de tensão ou choque térmico. Faz um experimento aí na sua casa. Pega um copinho de vidro, põe lá dentro da geladeira. Tá? Põe lá dentro do freezer. O copo vazio. Vai lá, pega uma panelinha e coloca um pouco de água para ferver. Vai esperar uns minutinhos, né? 1, 2 minutos a água começa a ferver. Tu tira o copo de vidro, coloca na pia, tira a água fervendo e joga dentro do copo. Moço, eu aposto na hora que o copo trinca. Não vai fazer isso não, senão ainda voa a cara de vidro no seu olho, tá? Você pega um copo gelado, coloca água quente lá dentro dele, o que vai acontecer é que nós temos um choque térmico. Na hora que tu colocar água lá dentro dele, água quente, ele expande. Porém, galera, a parte de dentro do copo expande mais rápido do que a parte de fora. Isso vai fazer microfissuras, pequenas rachaduras, e o corpo pode trincar, quebrar. Então, meninos, toda vez que um corpo esquenta rápido ou esfria rápido, ele pode passar por um processo chamado choque térmico. Você pega uma mesa de vidro, ela tá lá debaixo do sol, quente para dedéu, tá? Tá quente. Você vai lá e joga um balde de água fria lá. Cara, é comum trincar na hora. O Gabriel já fez merda já. O Gabriel falou que uma vez colocou manteiga na xícara e colocou no feijão. É, cara, já era, né? Outra rata. Você vai tomar sopa ou caldo, tá muito quente. Aí você pega a sopa que tá no prato ou o caldo dentro da tigela e coloca ele dentro do freezer ou da geladeira. Na hora que você coloca lá dentro da geladeira, ele trinca, tá? Porque vai esfriar, só que a parte externa encolhe mais rápido do que a parte, tá? A parte externa encolhe mais rápido do que a parte interna. Então, meninos, olha, a alternativa 4 é verdadeira, tá? Então, choque térmico. Inclusive, galera, tá? Tem técnica que você mata micro-organismo com isso, tá? Com choque térmico. Existe uma técnica que você esquenta o corpo, depois esfria ele muito rápido, tá? 8. Dilatação térmica. A dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material que o constitui. Não foi isso que a gente combinou atrás de mim, não, hein? Meninos, a dilatação, ela é maior quanto maior for os coeficientes. Mano, quando aumenta de um lado e o outro também aumenta, não é inversamente proporcional, não, né? A dilatação, ela é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação, né? Então, a 8 é fake news.
Agora 16, galera, é a mais polêmica. Rolou até uma confusão na aula passada aqui, tá? Com os outros meninos do primeiro ano. Dilatação aparente corresponde à dilatação observada em um líquido contido em um recipiente. Galera, quando nós temos um líquido dentro de um recipiente, por exemplo, isso aqui ó, é um tanque de aço e está cheio de gasolina lá dentro dele. Os líquidos, eles são melhores dilatadores do que os sólidos. Lembra que quando eu esquento, as coisas crescem, né? No estado líquido, as moléculas têm mais liberdade para se deslocar. Então, meninos, é uma boa. Se você lembrar, é o seguinte, que os líquidos são melhores dilatadores do que sólidos. Então, quando eu esquento um líquido e o líquido está dentro de um recipiente, é óbvio que esse recipiente vai ser um material sólido, né? Um copo de vidro, um tanque de aço, não é assim? Quando eu esquentar, você tem que entender, pôr na sua cabeça, que o líquido vai expandir mais. Ah, então peraí, se esse trem aqui está lotado até o talo, eu vou lá e esquento. Fogo da Babilônia. Mano, você entende que o tanque expande, porém o combustível lá dentro, sendo o melhor dilatador, ele dilata mais, não dilata? Ah, eu que estou olhando de fora, vou ver essa gasolina derramada aqui, eu vou ter impressão, vamos colocar números, tipo 5 ml. Eu vou achar que a gasolina expandiu 5 ml. Estava cheia até o talo. Eu vejo 5 ml de gasolina derramado no chão, eu vou achar, eu tenho a impressão, eu tenho a aparência que essa gasolina expandiu 5 ml. Mas essa não é a dilatação real dela. É conhecida na física como dilatação aparente. Se eu quisesse a dilatação real, eu também teria que contabilizar a dilatação do tanque. Ah, então aqui agora vamos contabilizar direitinho, o número fica fácil. O tanque expandiu 1 e derramou 5. Mano, você entende que a dilatação do recipiente foi 1 e a dilatação real do líquido, ela também cresceu 1, mais o 5 que derramou 6, né? Então, cara, quando eu vejo um líquido dentro do recipiente e vou esquentar, como os líquidos são melhores dilatadores do que os sólidos, aquilo que eu vejo, que eu estou vendo derramado é o 5 ml. É chamado de dilatação aparente. Então, a dilatação aparente, tá? É aquela que o líquido aparenta dilatar. Porque, na real, galera, ó, esse frasquinho tá aqui. Vou fazer propaganda para a marca, não. Tá cheio de mel, tá? Eu falo que aqui é plástico e lá dentro é líquido. Se eu falo que o líquido é melhor dilatador do que o plástico, quando eu esquentar, os dois crescem. Porém, o líquido vai dilatar mais. Só que, por exemplo, se você vê o nível subir em 1 ml, esse 1 ml que subiu não é a dilatação real do líquido. Por quê, cara? Porque aquilo que eu vejo é a dilatação aparente, é o que ele aparentemente dilatou. Dúvidas aí, meninos? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Galera, todas as semanas vocês têm que entregar 5 exercícios de cada prof, né? Tá? Esse vídeo aí que será o quê, rapaz? Respeita a polícia, eu ando de moto, rapaz. Prendeu o seu, João Pedro? Serol, rapaz, meninos. Cara, vamos lá. Cara, você entende que todas as semanas vocês têm 5 exercícios de cada prof, não é? Eu marquei com o pessoal do colégio 5 exercícios, galera, do seu livro 3, tá? Nenhum deles tem cálculo. Vamos fazer agora aqui rapidinho, porque essas questões geram polêmicas, tá? Então, bora. Vamos pro próximo. Cara, pega lá seu livro, vai lá na página 273, tá? E dá uma olhada na questão de número 7. Questão fácil, cara. Fácil, hein? Essa aqui é de boaça. No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, poderemos provocar sérias lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deverá ser... Mano, quando o seu dentista vai restaurar seu dente,
vai tampar um buraco lá, né? Mano, ele vai colocar uma massinha, tem umas massinhas topper, que é da mesma cor que o dente, né? E tem umas que você vê que umas massinhas parecem metal, não é isso? Eu acho que esse aqui, ó, que é da cor do dente, é resina, que ele chama. E essa outra, acho que é álmaga. Álmaga, eu tenho assim, tá? Aqui nessa de álmaga aqui fica melhor para eu mostrar. Se eu esquentar, você tomou um cafezinho quente. Você tomou uma sopa, um caldinho quente. Na hora que esse caldo entrar em contato com o seu dente, ele vai dilatar. E o buraco que está lá dentro também vai o quê? Vai expandir. O Gabriel está falando, isso serve para quê? Como assim, Gabriel? O quê? O dente? O buraco? Como assim? Não entendi. Cara, vamos lá. Ô, Gabriel, manda aí, cara. Não entendi a pergunta sua, não. Ô, meninos. Então, o que acontece, cara? Se o dentista colocar, tampar aqui o buraco com um material que tem um maior coeficiente de dilatação do que o dente, esse material no dente é para tampar o buraco, né? Ô, Gabriel, você nunca fez uma obturação, não? Cara, obturação, cara, tá? Tipo, tem cárie aqui, né? Tem cárie. O dentista vai lá, pega uma broca lá e arranca a cárie, não é assim? Aí, cara, não pode deixar aquele buraco exposto, né? Porque você tem a boca nossa, cara, toda hora a gente tá comendo merda aí, né? É cheio de bactérias, assim, né? Micro-organismos, não é isso? Então, esse buraquinho no seu dente que foi lá, que é trenzinho preto, que foi lá e né? Arrancou lá, né? Aquele buraco ele vai ter que tampar. Porque senão, cara, sua saliva ela é cheia de micro-organismos. E isso aí vai entrar ali e vai dar um monte de merda. Ele vai tampar aquilo ali com material, né? Cara, geralmente ele tampa com a resina, não é isso? Esse aqui, olha, tá? O Gabriel perguntou para que serve. A resina, cara, ela tem a vantagem da estética dela ficar da cor do dente, tá? E ela tem a desvantagem que ela vai desgastando. Com o passar do tempo, né? As bordas aqui vão ficando meio que à mostra. E pode entrar, dá tipo infiltração que eles chamam, tá? Esse material aqui, ó, tipo um metalzinho, acho que é álmaga, tá? Ele é feio pra caralho, né? Porque, ó, tem diferença na cor, não é isso? Porém, o desgaste dele é praticamente zero, tá? Tranquilo? O importante é que aqui a gente vai pensar no seguinte, galera. Qual que é a lógica aqui? É bacana eu tampar esse buraco com um material que é melhor dilatador? Não. Porque se o cara tomar algum líquido quente, mano, a massa dilata mais do que o dente. Vai tipo forçar. Pode trincar o dente, até dar uma dorzinha se pegar algum nervo, né? Se ele tomar um material gelado, se ele tomar coca gelada, a massa contrai mais do que o dente, vai ficar frouxa, pode até cair. Mano, já pensou, velho? Você toma uma Coca-Cola gelada e os trem, as massinhas caem? Não é, né? Então, você entende que a lógica aqui é que a massinha tenha o mesmo coeficiente de dilatação? Tranquilo? Dúvidas aí, dívidas, decepções amorosas? Tranquilo? Cara, a questão fácil, né? Vamos pro próximo. Cara, vamos pro próximo. Essa foi a terceira questão que foi sugerida, não, né? É obrigatória essa atividade. É a terceira questão que foi encaminhada para vocês. Ela está lá na página 273 do seu livro. E é a questão de número 8. Acha ela aí, galera. Olha para a questão de número 8. Está lá na página 273. E é questão do Enem, que caiu no Enem, hein? Ó, não consigo desatarrachar essa porca. Ó, e o outro vem, eu consigo, ó, fogo da Babilônia. E tira isso aqui. Mano, quem mexe com mecânica é uma técnica comum. Você tem lá um corpo engarranchado no outro, você vai lá com uma maçarica e esquenta, tá? E ele expande e pode afrouxar. O exercício te diz que o quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas, tá? Galera, ó, ele tá te dando um monte de material. Aço, alumínio, bronze, chumbo, níquel, latão, ouro, platina, prata e cobre. Fique atento que o nosso cérebro às vezes buga. A gente é acostumado com as coisas ordenadas. A nossa cabeça tende a achar que esse aqui é o menor dilatador, esse aqui é o maior. Tá tudo bagunçado. Olha os números aqui, cara. O Enem misturou isso aí. Mano, o Enem misturou isso aí, foi de propósito. Não tá na ordem crescente, então cuidado, hein? Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha,
a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de, respectivamente. Primeiro material se refere ao parafuso, segundo material se refere à porca. Mano, ele quer que o trem desarrocha, que ela não gosta, né? Com o menor aquecimento. Quando eu esquentar isso aqui, o parafuso expande, não é? Isso é o parafuso, isso é a porca. Porca, parafuso. Um tá engarranchado no outro. Mano, se o parafuso expandir mais do que a porca, aí que arrocha mais. Então eu quero que esse cara, ele vai crescer, eu estou esquentando. Só que eu quero que ele cresça pouco. Então eu vou procurar o parafuso com o menor alfa. A porca, a Luísa mandou a resposta. Luísa, acho que tá certo, amiga. Vamos dar um confere. A porca vai expandir, eu quero que ela expanda mais, para afrouxar. O parafuso está na porca, eu esqueci, se ela crescer mais, fica frouxo. Então, eu tenho que procurar a porca com o maior alfa. Todos aqui estão nessa lógica. Mas eu quero, meninos, esquentar o mínimo possível, então eu vou procurar a maior diferença de coeficientes. A letra A pode ser? Pode. Galera, o do aço é 1,2 e o do níquel 1,3. Então, isso me diz que a porca é melhor dilatadora. Beleza. Mas será que é o melhor de todos? Eu vou diminuir só para me ter uma noção. 1,3 menos 1,2, 0,1. Se eu encontrar alguém que me dá uma diferença maior do que isso, aí é melhor. Aí eu vou largar essa alternativa fora. Alumínio e chumbo, é possível? O alumínio está aqui, o chumbo aqui. O alumínio é 2,4, o chumbo é melhor dilatador, vai expandir mais, eu vou diminuir. 2,9 menos 2,4, 0,5. Então, o B é melhor do que o A. Mano, C, parafuso alumínio e porca chumbo, se eu esquentar, ele vai afrouxar mais rápido do que C, aço e níquel. Por enquanto, estamos na letra B. E cuidado, galera, a tabela aqui tá tudo bagunçada, as ordens, tá? Ser platina e chumbo é melhor? O Arthur, certinho, Arthur também. Parafuso de platina, cadê a platina, hein? Tá aqui, ó. Parafuso de platina e a porca de chumbo. O chumbo 2,9 é melhor dilatador do que a platina, 0,9. Vamos subtrair os dois. 2,9 menos 0,9, rensga, tá? É 2. Tá muito melhor. Por enquanto é a letra C. Ser um de ouro e outro de latão. Ouro e latão, 1,8 menos 1,4 é 0,4. Tá perdendo ainda. Por enquanto é a C. E ser de cobre e de bronze. Mano, um é cobre, 1,7. Outro é bronze, 1,8. 1,8 menos 1,7 tá dando 0,1. Então, das opções que eu tenho aqui, ó, menino, certinho, hein? Tá? As maiores diferenças de coeficientes de dilatação estão quem? Em platina e chumbo. A alternativa correta é a letra C. Ok? Dúvidas aí, senhores? Dívidas? Tá? Decepções amorosas? Não? Tô tranquilo? Ó, tão certinho. Então, bora. Cara, vamos dar um índice aqui. Temos ainda que, tá? Colocar umas equações bem no finalzinho da aula, tá? Agora, cara, você vai lá para a página 2275. Vai lá na página 275 e dá uma blitz na questão de número 13. Cara, acha a questão 13 aí do seu livro. Ah, eu tô sem o meu livro. Tem problema não, filhão. Já coloquei aqui a questão aqui no cantinho pra gente trabalhar. Mano, essa daí, se você errar, eu vou ficar chateado com você, hein? Mano, se o seu Demar receber os seus exercícios e dar uma olhada nessa questão e ver que você errou ela, fala, não, esse cara aqui nem tentou fazer isso aqui. Não é possível que ele assistiu a aula do Sostag e não entendeu que quando esquenta o trem cresce, quando esfria o trem encolhe. Quando a gente esquenta, as coisas crescem, quando esfriamos, elas encolhem. Ele está até dando um texto aqui para tentar desviar o seu foco. Mas vamos lá. Em geral, cara, ó, um corpo sólido, quando aquecido, sofre alteração em suas dimensões devido à expansão de seus espaços interatômicos. Então, entre os átomos tem espaços, tá? Um átomo, tá? Isso aqui é uma molécula. Esquentei, a distância média entre eles fica maior. Esfriei, a distância média entre eles fica menor. Isso é uma regra geral, tá? Tem exceções.
Quando a temperatura desse corpo se eleva, aumenta a agitação atômica e, como consequência, há o aumento na distância média entre os átomos. A esse fenômeno denominamos a dilatação térmica. Segundo o relatório feito por cientistas da ONU sobre o aquecimento global, até o final deste século, as temperaturas atmosféricas subirão de 1,8 a 4 graus Celsius. Isso significa que a maior parte dos corpos sólidos do planeta sofrerá alterações em quê? Muito fácil, né? Cara, quando eu esquento, em geral, ele vai lá e bum, dilata. Ele vai, mano, o tempo vai passar e a Terra vai ficar mais quente. É isso que ele tá. Se você não acredita que a temperatura da Terra está aumentando, tem gente que não acredita no aquecimento global. Problema seu, nós não vamos brigar por causa disso, né? O exercício não quer entrar em polêmica, ele está te afirmando que a temperatura média da Terra está aumentando ano após ano. Quando eu aumento a temperatura de um material, ele cresce. Então, as coisas aqui na Terra estão aumentando o seu comprimento, a sua largura, assim, e a sua altura. Então, tem aumento no comprimento, tem aumento na área e dilatação no volume. No caso, a única alternativa aqui que me resolve é o volume, não é assim? Cara, questão fácil, né? Questão fácil. Dúvidas aí, senhores? O povo da geografia vai ter que explicar isso para vocês, tá? O Juju, tá? Ele vai explicar aqui. Temperatura média da Terra ia aumentando, né? Mano, você tem gelo lá nos polos, não é isso? E, cara, e o derretimento desse gelo faz com que o nível da água no mar aumente. Está aumentando. O pessoal detecta isso. Galera, vamos dar um índio aqui? Ó, a última das questões que tu tem que entregar. Cara, eu tô falando aqui, ó, mas você pode dar um toque aí, Miss. Ó, pode chamar no bate-papo. Qualquer coisa eu abro o seu áudio, tá? Essa aqui, galera, é a mais chatinha das questões, tá? Normalmente, encontra-se como invólucro de cigarros. Já bem, esse invólucro é um recipiente que envolve o outro, né? No interior do maço, uma folha que apresenta duas faces, uma de papel comum e outra de alumínio, coladas entre si. Se pegarmos essa folha dupla e aproximarmos cuidadosamente de uma fonte de calor, o que observaremos em relação à dilatação dessa folha? A folha curva-se para o lado do papel. B, a folha não sofre nenhum tipo de curvatura. C, a folha curva-se para o lado do alumínio. D, a folha curva-se ora para o lado do papel, ora para o lado do alumínio. E letra E, a folha dilata sem sofrer curvatura. E aí, meninos? Para onde que ela vai? Para onde que ela vai curvar? Meninos, um lance geral. Metais são bons dilatadores. Quando eu pego dois materiais sólidos, um é metal e o outro não é metal, eu tenho que saber que o metal é melhor dilatador do que o outro. Então, quando eu comparo materiais sólidos, tá? Mano, a gente fala para você que os metais são bons dilatadores. É mais ou menos assim, uma regra geral. Tem exceções, mas quando ele é bom para conduzir eletricidade, geralmente ele também é bom para conduzir calor. E isso aí faz com que ele seja bom dilatador. Tem exceções isso aí, mas é uma regra meio geral. Então, materiais metálicos são bons dilatadores, tá? Então, aqui, a pegada dessa questão aqui, Misote, faz pensar um pouquinho, tá? Você tem uma folha que ela é de dupla face. Ô, menino, você tem uma folha que é de dupla face, tá? E vamos rapidinho aqui que a periquita já vai cantar, né? Pra gente almoçar. Vamos lá. Mano, eu tenho isso aqui. Isso aqui é metal, tá? Ó, metal, né? Isso é metal. E grudado nele é papel, tá? Beleza. O que você tem que lembrar, galera? Que quem é melhor dilatador? Metal. Então, você tem que entender que o metal é melhor dilatador.
Tá aí. Então, onde que é a questão, hein? Mano, depois a gente vai ver lâmina bimetálica, vai ficar melhor para você entender isso aí. Ô, cara, essa questão é da UNCIS. Acho que a universidade, acho que é católica. É, isso mesmo. É Centro Católico do Sudoeste do Paraná. Um trem assim, hein? Meninos, olha, é uma questão chatinha. Presta atenção, hein? Meninos, olha, se os dois dilatassem da mesma maneira, a folha continuaria quietinha, não é assim? Eu vou esquentar esse cara, fogo da Babilônia, fire the hole, sim? Então, meninos, ó, presta atenção, ó. Cara, eu sei que o metal é melhor dilatador, então ele vai ter que crescer mais, vai? Porém, mano, um tá grudado no outro. Eu esquento os dois. Eu sei que o metal é um bom dilatador, só me responde. Tem alguma lógica eu falar que ele curva para cá? Sim ou não, miss? Alguém concorda com isso? Ele entortar desse jeito, tá certo? Mano, ele ficar torto assim, você acha que tá certo? Não, miss, para pra pensar. Eu vou correr aqui nessa pistinha e a nossa amiga vai correr, assim? Mano, ó, eu tô fazendo a curva por dentro, eu vou percorrer uma distância menor. Ela fez a curva por fora, tá percorrendo uma distância maior. Se ela entortar desse jeito, mano, você tá vendo que esse cara aqui de vermelho tá maior? Quem tá por fora da curva é maior, não é assim? Mano, ó, se ela entortar desse jeito, isso aqui tá dizendo para mim que esse cara aqui cresceu mais. E não é isso que tá acontecendo. O metal é melhor dilatador, não é assim? Mano, quando eu tenho uma lâmina chamada bimetálica, com metais diferentes, quando eu esquento ela, ela entorta de tal maneira que o material que é melhor dilatador fica por fora da curva. Então, o que vai acontecer é que quando eu esquentar essa folha, o metal vai dilatar mais do que o papel. E ele dilatar mais significa que ele vai ter que ficar maior. E ficar maior significa dizer que ele fica por fora da curva. Então, cara, quando você tem uma lâmina bimetálica, tem muito equipamento que tem isso, tá? Lâmina com metais diferentes. Quando você esquenta ela entorta. E como que ela entorta? Ela entorta de tal maneira que o material que tem maior coeficiente de dilatação, quem tem o maior alfa, fica de fora da curva, tá? Mano, o material que tem o maior coeficiente, ele dilata de forma que ele fica de fora da curva. E o material que tem o menor alfa, tá? No caso do papel, ele vai ficar menor, então ele tem que ficar por dentro da curva. Depois eu faço um slide disso daí para ficar melhor para você. Mas, meninos, a regra é o seguinte. Quando eu aqueço um material, tá? Feito com metais, por exemplo, diferentes, isso nós chamamos de lâmina bimetálica, tá? Os dois vão crescer. Porém, o cara que é melhor dilatador cresce mais. Então, a lâmina entorta de tal lado que o melhor dilatador fica de fora da curva. Isso agora dá para responder, hein? Vamos lá, rápido, que a conexão vai cair. Qual que é a alternativa correta? Ô, meninos, qual que é a alternativa correta? Alguém responde aí, meninos. Ó, o desenho está te possibilitando responder isso aí. Ela entortou, não entortou? Entortou para que lado? Ela entortou do jeito que o metal ficou de fora e, mano, o papel ficou de dentro. É isso? Do jeito que eu tô olhando aqui,